Muito bem, estamos de volta aqui no programa Estação Bahia. Meus amigos, fundada em 1808 pelo príncipe regente Dom João VI, a primeira faculdade de medicina do Brasil, a Faculdade de Medicina da Bahia, foi objeto de um manifesto por parte de professores e ex-alunos que pediram a urgente restauração integral do patrimônio arquitetônico e histórico da instituição, preservando sua identidade e garantindo a segurança estrutural, acessibilidade e adequação às normas contemporâneas, como revela o diretor da faculdade, Alberto Lopes. Esse movimento que nós estamos presenciando, movimento espontâneo, né, de médicos egressos da Faculdade de Medicina, não só a primeira faculdade de medicina do Brasil, mas hoje uma das faculdades mais importantes pela sua qualidade em termos de formar médicos, mas que precisa da ajuda de todos, até por sermos a mais antiga de todas, né? Temos problemas, inclusive problemas estruturais e a participação de todos, da sociedade de modo geral, principalmente os nossos egressos. Então aqui nós estamos sendo formado a Associação de Ex-Alunos e Amigos da Faculdade de Medicina. A data do aniversário da faculdade, 18 de fevereiro, né? Estamos 18 de fevereiro de 2026, então 218 anos, né? De ter aqui essa formação dessa associação de ex-alunos é um fato muito importante, eu diria um fato histórico para a nossa Faculdade de Medicina da Bahia. A Faculdade de Medicina passa por um momento extremamente difícil, apesar de ter um diretor excelente que se esforça muito, mas do ponto de vista material ela está extremamente carente. Então foi fundada a Associação dos Ex-Alunos e essa Associação dos Ex-Alunos vai batalhar personalidade jurídica para atrair recursos para ativar a faculdade em vários aspectos. Hoje é quarta-feira de cinza e você tem 100 pessoas aqui homenageando a faculdade, vestidos de branco e todos com projetos na cabeça. Então, nós estamos crentes de que em pouco tempo nós sentiremos a diferença e a força do movimento médico do Brasil em prol dessa faculdade. Não só a restauração física, mas a restauração de uma luta, de uma memória e de uma dignidade da profissão médica. Por essa escola se passaram gerações de médicos com boa formação, com excelentes professores que se tornaram referência, e isso vai impactar numa boa assistência médica. Então, permanecer a história e a formação médica nessa escola é importantíssimo para a comunidade médica e para os pacientes e a população de modo geral. Sem dúvida, a Faculdade de Medicina tem história, né? Quando Dom João VI criou a faculdade, ele trouxe o quê? Ciência, conhecimento, importância em servir ao outro. Então, a medicina no Brasil, ela começou aqui. Então, a importância não é somente a restauração física, que é muito importante, que vai ter muito dinheiro envolvido nisso, mas é a restauração do propósito que foi formada a faculdade. Então, nós precisamos resgatar toda essa história, nós precisamos educar os colegas médicos, nós precisamos envolver toda a classe médica nesse processo de reestruturação da boa medicina, da boa prática e do interesse em servir ao nosso próximo. Esse é um momento ímpar para a nossa educação médica no Brasil, não é só da Bahia, porque esta é a primeira faculdade onde hoje comemora-se 218 anos. E durante toda a sua formação, formando médicos não só para a Bahia, mas para o Brasil, e médicos hoje que dominam áreas em outros países da Europa, dos Estados Unidos e do mundo de modo geral. Na próprio mundo árabe, eu tenho mesmo 2 colegas meus que estão por lá. Então, na verdade, e hoje é como todo ser humano, você cresce, nasce e vai envelhecendo. Nós hoje precisamos passar por uma reforma objetiva e temos que fazer esse movimento que já começou durante esses últimos 5 anos. Nós sempre festejamos esse com um mínimo de pessoas convidadas, mas hoje nós tivemos uma mobilização maior para que isso venha a surtir frutos. E nós precisamos
dar conserto, dar continuidade a essa faculdade de formação médica brasileira. Esse é um movimento extremamente legítimo e de resgate da história e de todo o manancial cultural da nossa medicina. Uma medicina que foi fundada na Bahia, foi fundada para o Brasil, nasceu aqui e que merece todo o nosso respeito. Hoje nós temos uma faculdade forte, hoje nós temos uma faculdade que está despontando em qualidade com as melhores do Brasil, mas temos a deterioração de um prédio que precisa de socorro, precisa do apoio de toda a sociedade civil organizada, seja ela classe política, seja a imprensa, seja, enfim, todo o poder constituído em prol da nossa faculdade, que é algo a serviço do povo brasileiro. A Faculdade de Medicina da Bahia é um referencial da medicina brasileira, da educação, desde sempre, né? Continua sendo, né? Agora, mas a questão de manter o patrimônio concreto, predial, realmente é uma circunstância que no Brasil tem sido difícil, né? Não é um privilégio nosso ter esse descaso, mas eu acho que precisa de ações mais completas. Além de reestruturar, vai ter que reconhecer que a faculdade está numa circunstância chamado patrimônio histórico do Pelourinho, que tem muita atividade aqui. Não se pode ter batuques, vibração ondulatória de sons sistemática. Esses prédios foram construídos de maneira quase que artesanal. Não vai resistir. As madeiras, os adobes. Então realmente é preciso ter essa maldade, considerar isso, convidar a geologia da UFBA, a geologia do governo federal, para fazer um estudo aqui mais completo e talvez criar realmente uma sistemática de uso desse espaço aqui, para que não haja uma vibração que deteriore, sem dúvida alguma, esse equipamento. Olha, um prédio de 208 anos é um prédio que merece uma atenção permanente, né? Porque ele aqui agrega uma história que se confunde com a história do Brasil, é a história do curso superior, é a história da medicina, que é um conjunto arquitetônico muito grande que sofre com problemas estruturais e que precisa entrar na agenda de prioridades para sua conservação. Então, esse ato aqui na quarta-feira de cinza simboliza essa urgência, né? Essa necessidade de mobilização da classe médica, da classe acadêmica, da classe política, de todos, para a gente deixar esse equipamento com as condições que ele deve ter de forma permanente. Olha, eu vejo um movimento realmente fantástico, que chega numa hora importante, quando o nosso patrimônio, a nossa faculdade de medicina, uma faculdade de mais de 2 séculos de existência, se encontra realmente num estado lamentável de preservação da sua estrutura física. Uma faculdade que formou tantas pessoas importantes nesse país, não só no Brasil, mas também formou médicos em vários países da América do Sul, que aqui vieram estudar. Então, nada mais justo e oportuno do que esse momento para que nós possamos dar uma contribuição nesse sentido. Me coloco inteiramente à disposição, não só como deputado federal, mas como ex-aluno dessa casa, como médico, para poder dar a minha contribuição financeira para que nós possamos realmente reconstruir esse patrimônio, que não é um patrimônio de nenhum de nós, mas é um patrimônio da humanidade. Agora, a gente sabe que, além das emendas individuais, tem também as emendas de bancada. É possível também incluir a faculdade para, de repente, dar um boom justamente nesse prédio que está tão precisando, Zé Rocha? É possível, sim. Tanto as emendas individuais, que são de cada parlamentar, como também as emendas de bancada, que nós temos aqui, Liz da Mata, que é a coordenadora da nossa bancada, lá na Câmara Federal. Vou levar a Liz também essa solicitação para que ela seja a líder desse processo na nossa bancada. O manifesto foi encerrado com um abraço simbólico dos professores, ex-alunos e egressos da Universidade Federal da Bahia, num abraço simbólico no prédio da instituição.